Se João 15 fosse lido com a reverência que exige, ninguém sairia ileso. Não porque o texto seja obscuro, mas porque ele é claro demais. Há palavras que não pedem interpretação, pedem rendição. Eu sou a videira verdadeira. Não é uma metáfora confortável. É uma declaração que exclui, separa, expõe. Naquele instante, Cristo não oferecia consolo. Ele revelava um eixo invisível sobre o qual toda a vida espiritual gira, ou se parte. Charles Spurgeon costumava tratar esse versículo como quem toca fogo em palha seca, com a consciência de que algo seria consumido. Para ele, João 15 não começa com promessa, começa com diagnóstico. A vida verdadeira e a aparência de vida. E a diferença entre ambas é eterna. A maioria lê esse texto imaginando folhas verdes, uvas maduras, um jardim pacífico. Spurgeon enxergava outra cena: raízes invisíveis, seiva silenciosa, cortes precisos. Ele insistia que a tragédia espiritual mais comum não é a rebelião aberta, mas a permanência aparente. O ramo não cai imediatamente. Ele permanece preso. Ele ocupa espaço. Ele recebe luz, mas nunca frutifica. Como algo pode estar tão perto da fonte e ainda assim estar vazio? Essa pergunta ecoava em seus sermões porque ela expõe um medo legítimo. Proximidade não é união. Religião não é vida. Linguagem cristã não é transformação. Cristo não diz, eu sou a videira. Ele diz, a verdadeira. Spurgeon via nisso um abismo teológico. Tudo o que não nasce dessa verdade pode até crescer, mas cresce sem destino. Pode florescer aos olhos humanos, mas não carrega peso espiritual. A videira verdadeira não é apenas origem, é medida. Ela define o que vive e o que apenas imita a vida. João 15, então, torna-se um espelho incômodo. Não pergunta se você acredita. Pergunta se você está ligado. Não pergunta se você frequenta. Pergunta se a seiva flui. E essa seiva não é emoção, nem zelo religioso. É a própria vida de Cristo atravessando o interior do homem. Spurgeon advertia que muitos ramos nunca perceberam que estavam mortos, porque nunca foram podados, nunca enfrentaram resistência, nunca perderam nada, nunca foram confrontados. Permaneceram confortáveis, intactos, cheios de folhas e vazios de fruto. E aqui surge a tensão que poucos aceitam. O texto não fala apenas de ramos que caem, fala de ramos que permanecem sem vida. Eles não são arrancados de imediato. Eles são observados. O agricultor espera. O tempo revela. A ausência de fruto não é um detalhe. É um veredito adiado. O que é fruto, afinal? Spurgeon recusava respostas superficiais. Fruto não é atividade, nem visibilidade, nem reconhecimento. Fruto é vida reproduzindo vida. É caráter moldado no secreto. É obediência quando ninguém vê. É transformação que não precisa ser anunciada. Se não há fruto, algo interrompeu a seiva. E se a seiva foi interrompida, a ligação nunca foi real. Essa lógica é dura porque elimina zonas cinzentas. Não há meio termo entre vida e morte. Há ramos vivos e ramos sustentados pela ilusão da proximidade. João 15, lido assim, deixa de ser um texto devocional e se torna um chamado urgente ao discernimento espiritual. Spurgeon falava com a gravidade de quem sabia que o maior engano não está fora da igreja, mas dentro dela. Quantos ramos aprendem a imitar a forma da vida sem jamais experimentar sua essência? Quantos confundem permanecer com resistir à mudança? Quantos se apoiam na memória de um encontro passado enquanto a seiva já não corre há anos? Essas perguntas não são retóricas. Elas pressionam a consciência porque não podem ser respondidas com palavras bonitas. O mais inquietante é que Cristo dirige esse discurso a discípulos, não a estranhos, não a opositores, a homens que andaram com ele, ouviram sua voz, tocaram suas mãos. Spurgeon via nisso um aviso solene. Exposição à verdade não garante transformação. O calor do sol pode amadurecer o fruto ou apenas secar o ramo. Tudo depende da ligação invisível. João 15 revela que a fé não é provada pelo que se diz, mas pelo que flui. Onde não há fluxo, o tempo se encarrega de revelar o vazio. E é aqui que esta primeira parte se encerra, não com respostas, mas com um silêncio pesado.
Se a videira é verdadeira e o agricultor observa cada ramo, a questão não é se estamos próximos, mas se estamos vivos, porque um ramo pode permanecer por um tempo, pode enganar a si mesmo, pode enganar os outros, mas não pode enganar a seiva, e quando ela não flui, o fim já começou, mesmo que ainda não seja visível. Há um momento silencioso na vida em que algo começa a secar por dentro, antes que qualquer sinal externo apareça. Nada desmorona de imediato. A rotina segue. As palavras certas continuam sendo ditas. Os gestos corretos ainda são feitos. Mas, no fundo, algo deixou de fluir. Charles Spurgeon costumava alertar que o maior perigo espiritual não é o choque do pecado escancarado, mas o conforto da esterilidade aceita. É nesse ponto que João 15 se torna perturbador, porque ele revela que o corte não é um ato impulsivo, mas uma decisão consciente do agricultor. O ramo não é removido por engano, ele é observado. O tempo passa. A ausência de fruto se torna evidente. Todos conhecem essa experiência em algum nível. Um relacionamento que continua por hábito, mas perdeu a vida. Um trabalho que ainda ocupa horas do dia, mas já não carrega propósito. Uma fé que mantém a forma, mas perdeu o pulso. Exteriormente tudo parece estável. Interiormente, a seiva não corre mais. Spurgeon via nesse estado o retrato mais fiel dos ramos que Cristo descreve. Eles não caíram. Eles não se rebelaram. Eles apenas continuaram sem vida. E é exatamente isso que torna o corte tão inevitável quanto assustador. Jesus afirma que o ramo estava em mim. Essa frase desconcerta porque desmonta a falsa segurança da proximidade. O ramo estava ali, preso à videira, visível no campo, identificado como parte do todo. Ainda assim não dava fruto. Spurgeon insistia que isso não é uma contradição, é um aviso. Há uma ligação que é apenas externa, sustentada pela forma, pela posição, pela convivência. Ela engana os olhos humanos, mas não engana o agricultor. O pai não procura aparência. Ele procura vida em movimento. Onde não há fruto, há silêncio espiritual. E o silêncio, cedo ou tarde, é respondido com o corte. O corte, porém, não acontece como muitos imaginam. Não vem acompanhado de barulho, nem sempre de escândalo. Às vezes ele começa como uma retirada quase imperceptível. Uma porta que se fecha. Uma oportunidade que não retorna. Uma sensibilidade espiritual que se perde. Spurgeon descrevia esse processo como o início de um juízo progressivo, em que Deus permite que o ramo experimente as consequências da própria esterilidade. Não é Deus quem se afasta primeiro, é a vida que deixou de circular. O corte apenas revela o que já estava decidido no interior. Essa verdade se aproxima da experiência cotidiana de forma desconfortável. Quantas vezes alguém percebe tarde demais que viveu anos sustentado por lembranças de um passado vivo? Quantas vezes a fé se apoia em uma experiência antiga, enquanto o presente é vazio? O ramo ainda está ali, mas tudo o que o mantinha vivo já não passa por ele. Spurgeon alertava que esse estado é mais perigoso do que a queda visível, porque ele anestesia a consciência. O ramo seco não sente dor. Ele apenas se acostuma com a ausência de vida. Há um mistério inquietante nesse processo. O ramo não é cortado no primeiro dia sem fruto. O agricultor espera. Essa espera não é indiferença, é justiça. O tempo revela o que as palavras escondem. Enquanto isso, o ramo continua recebendo sol, chuva, espaço. Tudo parece normal. E é justamente aí que ocorre a virada inesperada. A paciência de Deus não é aprovação. Spurgeon repetia isso com firmeza. A misericórdia prolongada não cancela o juízo. Ela o torna mais consciente. Quando o corte finalmente acontece, ele não surpreende o céu, apenas o ramo. O impacto dessa verdade é profundo porque elimina a ideia de neutralidade espiritual. Não existe permanência sem frutificação. Não existe ligação sem consequência. O ramo não é cortado por não fazer barulho, mas por não gerar vida. E essa vida não se mede por resultados visíveis, mas por transformação real. Onde não há mudança, não há fruto. Onde não há fruto,
A ligação é apenas aparente. O corte, então, não é uma punição arbitrária, mas a conclusão lógica de uma realidade já estabelecida. Ao trazer isso para perto, a pergunta deixa de ser teológica e se torna pessoal. O que sustenta a sua ligação? É hábito, posição, memória ou vida presente? Spurgeon dizia que muitos só percebem que estavam secos quando já não conseguem mais responder ao toque de Deus. O ramo ainda está ali, mas algo essencial se perdeu. João 15 não descreve um Deus impaciente, mas um Deus verdadeiro. E a verdade, quando revelada, não negocia com ilusões. Esta parte termina com uma sensação de inquietação deliberada. O corte não é imediato, mas é certo quando não há fruto. O agricultor observa em silêncio. O tempo corre, e enquanto muitos confundem espera com segurança, a ausência de vida continua gritando, onde poucos têm coragem de escutar. A poda raramente chega anunciada. Ela entra como uma interrupção discreta, quase educada, e só depois revela seu peso. Charles Spurgeon enxergava nesse gesto divino uma das operações mais mal interpretadas da vida espiritual. Para muitos, poda soa como rejeição. Para ele, era sinal de escolha. Deus não desperdiça lâminas em ramos mortos. Ele corta apenas onde há vida suficiente para suportar a ferida. A poda não é ausência de amor. É amor em sua forma mais concentrada, porque remove exatamente aquilo que ameaça roubar o futuro do ramo. Na experiência humana, isso se manifesta de formas inesperadas. Um plano que não se concretiza, uma perda que parece injusta, um silêncio de Deus quando se esperava a resposta. Tudo continua aparentemente normal, mas algo foi retirado. Spurgeon dizia que a poda dói porque toca áreas que aprendemos a chamar de nossas, quando na verdade nunca foram. O ramo sente a lâmina não porque está morrendo, mas porque está vivo. Onde não há vida, não há dor. Onde há dor espiritual, há circulação de seiva. Existe um detalhe que quase ninguém percebe. A poda não remove o que é mau, remove o que é excessivo. Muitas vezes, Deus não corta pecados visíveis, mas virtudes infladas. Atividades que ocupam espaço demais. Identidades que cresceram além da obediência. O ramo pode estar produzindo algo, mas não o melhor. Spurgeon via nisso um princípio severo do reino. Deus prefere menos volume com mais essência. A poda não vem para reduzir o ramo ao nada, mas para libertá-lo do que o impede de frutificar plenamente. Mas como discernir quando a dor que sentimos é disciplina amorosa e não abandono? Como diferenciar a lâmina do pai da violência do acaso? Por que Deus escolheria ferir justamente aqueles que parecem estar dando fruto? A resposta não vem rápido, e esse é parte do processo. A poda exige tempo para ser compreendida. No início, tudo parece perda. O ramo se vê menor, exposto, vulnerável. Spurgeon afirmava que é nesse estágio que muitos recuam, interpretando a correção como rejeição. No entanto, a poda nunca acontece para humilhar o ramo, mas para reposicioná-lo. Ao remover excessos, Deus redireciona a seiva. O que antes se dispersava, agora se concentra. O fruto futuro nasce desse redirecionamento invisível. Há também um silêncio específico que acompanha a poda. Deus não explica cada corte. Ele não justifica cada perda. Spurgeon ensinava que a fé amadurece quando aprende a confiar no caráter do agricultor, não na compreensão imediata do método. O ramo podado aprende algo que o ramo confortável jamais aprende: dependência. Sem folhas extras, sem sustentação aparente, ele passa a viver apenas do que vem da videira. E isso altera tudo. O paradoxo é que muitos só começam a frutificar de verdade depois de serem podados até o essencial. Antes havia barulho, movimento, reconhecimento. Depois há silêncio, raiz, profundidade. Spurgeon via nisso uma inversão radical da lógica humana. O reino cresce para dentro antes de crescer para fora. A poda revela quem estava apoiado na aparência e quem estava sustentado pela seiva. Se a poda é um privilégio espiritual, por que ela é tão temida? O que em nós resiste tanto a perder o que Deus decidiu remover? Será que amamos mais o fruto visível ou a fonte invisível que o produz?
Com o tempo, algo inesperado acontece. O ramo percebe que não foi enfraquecido, mas refinado. Aquilo que parecia perda se revela preparo. Spurgeon dizia que Deus poda cedo os ramos que pretende usar de forma profunda, não porque estejam errados, mas porque serão chamados a carregar peso. O fruto que permanece exige estrutura interna, e essa estrutura só nasce depois do corte. A poda antecipa o futuro. Ela ajusta o ramo hoje para o que virá amanhã. Essa perspectiva muda a forma como a dor é interpretada. O sofrimento deixa de ser apenas algo a ser suportado e passa a ser algo a ser discernido. O ramo começa a perguntar não apenas por que isso aconteceu, mas para que isso está sendo usado. Spurgeon insistia que essa mudança de pergunta marca o início da maturidade espiritual. A poda não rouba a identidade, ela a purifica, retira o que confundia o ramo com sua função. No entanto, nem todos atravessam a poda até o fim. Alguns resistem. Outros tentam reconstruir artificialmente o que Deus removeu. O resultado é estagnação. A lâmina passou, mas o aprendizado não ficou. Spurgeon alertava que resistir à poda prolonga a dor e reduz o fruto. A submissão acelera o processo. O ramo que se entrega descobre que a mão que corta é a mesma que sustenta. Estamos dispostos a permitir que Deus retire o que gostamos para preservar o que precisamos? Conseguimos confiar quando a explicação não vem junto com o corte? Ou preferimos manter folhas que impressionam em vez de frutos que permanecem? A poda não é o fim da história. É a preparação silenciosa para algo maior. Esta parte se encerra nesse ponto delicado, onde o ramo ainda está sensível, o corte ainda é recente e o fruto ainda não apareceu. Nada parece ter melhorado externamente, mas por dentro, algo foi alinhado. A seiva corre com mais propósito, e o que ainda não se vê já começou a ser decidido. Permanecer parece uma palavra simples, até o momento em que ela é colocada à prova. Charles Spurgeon observava que quase todos acreditam permanecer, até que algo exige dependência real. Permanecer não é ficar parado, nem resistir ao tempo, nem manter posição. Permanecer é continuar vivo, quando tudo o que sustentava a aparência deixa de existir. Na prática, isso desmonta a ideia comum de fé estável. Há pessoas que passam décadas no mesmo lugar espiritual, sem jamais permanecer de fato. Elas apenas ocupam espaço. A videira sustenta o ramo, mas o ramo nunca aprende a depender da videira. E essa diferença só se revela quando o fluxo é interrompido. Há histórias silenciosas que ilustram isso com precisão. Pessoas que conhecem cada linguagem da fé, mas entram em pânico quando perdem o controle. Outras que sempre estiveram cercadas de apoio, até que um dia ficam sozinhas e descobrem que não sabem orar sem plateia. Spurgeon dizia que a permanência verdadeira só se manifesta quando todas as muletas são retiradas. Enquanto há apoio externo, o ramo confunde suporte com vida. Quando o suporte some, a dependência real é testada. Permanecer, então, deixa de ser um conceito bonito e se torna uma experiência desconfortável. Um dado curioso da agricultura ajuda a entender isso. Ramos que crescem em ambientes excessivamente favoráveis desenvolvem folhas largas e frágeis, mas produzem menos fruto. Já ramos expostos a condições mais severas tendem a concentrar energia e frutificar melhor. Spurgeon usava essa lógica para explicar por que muitos que vivem uma fé confortável nunca amadurecem. A ausência de tensão não gera profundidade. A permanência exige contato constante com a fonte, não com o ambiente. Quando tudo está fácil, o ramo se distrai. Quando algo aperta, ele aprende onde está a sua vida. O improvável é que muitos confundem permanência com fidelidade ao passado. Eles permanecem em memórias, não em vida presente. Repetem fórmulas, revivem experiências antigas, defendem estruturas que já não carregam seiva. Spurgeon alertava que a fé não é um museu, é um organismo vivo. O que não cresce a partir da fonte começa a apodrecer, mesmo que esteja intacto por fora. Permanecer é um ato diário, quase invisível, que exige abandono constante do controle. O ramo que permanece não decide o ritmo,
Não escolhe o caminho, não define o resultado. Ele apenas recebe. Há também um fenômeno inquietante. Ramos que parecem extremamente ativos podem estar profundamente desconectados. Produzem movimento, não fruto. Geram ruído, não vida. Spurgeon via nisso uma armadilha comum do ativismo religioso. Fazer muito não significa permanecer. Pelo contrário, o excesso de atividade pode esconder a ausência de dependência. Permanecer é saber parar quando a seiva não flui. É reconhecer limites. É aceitar que sem a videira todo esforço é vazio. Essa percepção chega muitas vezes de forma abrupta, como uma quebra inesperada que força o ramo a encarar sua real condição. Relatos improváveis surgem exatamente nesse ponto. Pessoas que, após perder tudo o que as definia, descobrem uma fé que nunca haviam experimentado. Outras que, ao serem silenciadas, finalmente aprendem a ouvir. Spurgeon dizia que Deus frequentemente nos leva a lugares onde nossas habilidades não funcionam, para que aprendamos a depender. Permanecer não é provar força, é admitir fragilidade. O ramo não se sustenta, ele é sustentado. Essa inversão é desconcertante porque confronta o orgulho espiritual de quem acredita que sua permanência é resultado de disciplina pessoal. O mistério da permanência está no fato de que ela não pode ser fingida por muito tempo. A seiva denuncia. Onde não há fluxo, há estagnação. Onde há estagnação, o tempo expõe. Spurgeon afirmava que ninguém permanece em Cristo por acaso. Permanecer exige renúncia constante ao desejo de autonomia. É uma entrega repetida, diária, silenciosa. O ramo que permanece não se destaca imediatamente. Ele parece comum, mas carrega algo que o diferencia. Vida que não depende das circunstâncias. À medida que essa verdade se aprofunda, a narrativa muda de tom. Permanecer deixa de ser uma exigência pesada e passa a ser uma libertação. O ramo não precisa mais provar nada. Ele apenas precisa estar ligado. Tudo o que importa flui daí. O fruto virá no tempo certo, não por esforço, mas por consequência. Spurgeon via nessa compreensão o descanso mais profundo da fé cristã. Não o descanso da inatividade, mas o descanso da dependência plena. Esta parte se encerra nesse ponto de virada, onde o espectador é convidado a reconsiderar tudo o que entende por permanência. Não como posição, não como hábito, não como resistência, mas como vida recebida continuamente. O ramo que aprende isso não teme o amanhã, porque sabe que enquanto a seiva fluir, nada essencial estará em risco. Há um instante em que tudo o que parecia sólido é colocado à prova. Não é um momento público, nem espetacular. Ele acontece no invisível, onde nenhuma aparência é capaz de resistir. Charles Spurgeon dizia que o verdadeiro valor do fruto não se revela no crescimento, mas no teste. Até esse ponto, muitos ramos acreditam estar seguros. Produziram algo, foram reconhecidos, pareciam úteis. Mas João 15 avança para um território mais profundo, onde a pergunta deixa de ser há fruto e passa a ser que tipo de fruto é esse? Nem tudo o que cresce permanece. Nem tudo o que impressiona tem peso diante do céu. Na vida comum, isso acontece o tempo todo. Há obras que parecem grandes enquanto as circunstâncias são favoráveis. Pessoas que se mantêm firmes enquanto são vistas, apoiadas, elogiadas. Mas quando o cenário muda, algo desmorona. O fruto verdadeiro não depende de clima, nem de reconhecimento. Ele carrega em si uma resistência silenciosa. Spurgeon afirmava que o céu não mede resultados como os homens medem. O que para nós parece invisível, para Deus é precioso. O que para nós parece pequeno, para Ele é eterno. Essa inversão de valores cria uma tensão inevitável, porque desmonta a lógica do sucesso religioso. O texto bíblico afirma que a obra de cada um será provada pelo fogo. Esse fogo não vem para destruir o que é verdadeiro, mas para revelar o que é falso. Aqui ocorre uma reviravolta desconcertante. O fogo não cria nada novo, apenas expõe o que sempre esteve ali. O que era aparência se desfaz, o que era essência permanece. Spurgeon via nesse processo
o momento mais honesto da existência humana. Tudo o que foi feito por vaidade, medo ou autopromoção perde consistência. Tudo o que nasceu da seiva de Cristo resiste, mesmo que nunca tenha sido notado. Essa ideia confronta profundamente a experiência cotidiana, porque todos nós aprendemos a medir valor por visibilidade. Quanto maior o impacto externo, maior parece o fruto. Mas João 15 conduz o olhar para outro lugar. O fruto que o Pai procura muitas vezes cresce em silêncio. Ele se manifesta em caráter, em fidelidade, em escolhas feitas quando ninguém observa. Spurgeon dizia que há frutos que jamais serão celebrados na terra, mas que sustentam estruturas invisíveis no reino. Essa verdade gera desconforto, porque retira do ser humano o controle da validação. O ritmo da narrativa se intensifica quando percebemos que esse fruto invisível provoca reação. O mundo não odeia folhas, odeia fruto. Folhas decoram, fruto confronta. Onde há fruto verdadeiro, há contraste. Onde há contraste, há rejeição. Spurgeon observava que muitos se sentem abandonados quando, na verdade, estão sendo identificados. O fruto do Espírito não se mistura com a lógica do mundo. Ele expõe valores, denuncia vazios, revela incoerências. Por isso, ramos que frutificam passam a ser pressionados. A perseguição não é um acidente, é um sinal. Essa tensão cresce porque nem todos estão preparados para suportá-la. Alguns recuam, outros tentam adaptar o fruto para torná-lo aceitável. Spurgeon alertava que esse é um dos momentos mais perigosos da caminhada. Quando o ramo troca a fidelidade pela aprovação, ele começa a perder a essência do que produziu. O fruto permanece visível por um tempo, mas já não carrega a mesma vida. O fogo ainda não chegou, mas o enfraquecimento já começou. A perda não é imediata, é progressiva. Há algo profundamente inquietante nesse ponto da história. O ramo pode continuar produzindo algo, mas não aquilo que permanece. O espectador é levado a encarar uma pergunta inevitável. O que aconteceria se tudo o que fazemos fosse avaliado não pelo impacto agora, mas pela resistência depois? Spurgeon dizia que muitos viveram anos confiantes, apenas para descobrir no fim que suas obras não sobreviveram ao teste. Não porque foram más, mas porque nunca foram vivas. Produzir sem a seiva é possível por um tempo. Permanecer sem ela não é. À medida que essa verdade se aprofunda, a narrativa se aproxima do clímax. O fogo se torna uma certeza futura, não uma ameaça distante. Ele virá para todos. Não distingue títulos, cargos ou histórias passadas. Ele apenas revela, e essa revelação não será negociável. O que não nasceu da videira não resistirá. O que nasceu dela não será consumido. Spurgeon via nesse momento final não apenas juízo, mas justiça. Nada verdadeiro será perdido. Nada falso será preservado. Esta parte se encerra com o peso dessa expectativa. O fruto invisível, tão ignorado pelos homens, é exatamente o que decidirá tudo. O mundo pode não reconhecê-lo, mas o céu o conhece pelo nome. E enquanto o fogo ainda não caiu, a pergunta permanece suspensa, carregada de tensão. Quando tudo for provado, o que realmente ficará de pé? Chega um ponto em que já não é possível continuar apenas observando. Tudo o que foi dito até aqui converge para este instante silencioso, em que cada espectador se vê diante de si mesmo. João 15 não termina com uma imagem poética, mas com uma verdade definitiva. Ramos que não permanecem secam, são recolhidos e lançados ao fogo. Charles Spurgeon tratava esse final não como ameaça teatral, mas como um espelho espiritual. Não é o fogo que cria a tragédia. A tragédia já estava formada muito antes, na ausência de vida. O fogo apenas revela o que foi cultivado no segredo. O mais perturbador é que esses ramos não são estranhos à videira. Eles estiveram perto, ouviram as mesmas palavras, receberam a mesma chuva, participaram do mesmo ambiente. A diferença não esteve no acesso, mas na resposta. Spurgeon insistia que muitos fingiram permanecer por tanto tempo que acabaram acreditando na própria ilusão. Continuaram ativos, visíveis, confiantes,
até o dia em que a seiva já não corria, mas ninguém percebeu, nem eles. O fim não chega como surpresa para Deus, mas como choque para o ramo. Essa verdade não é apresentada para gerar medo paralisante, mas discernimento vivo. O chamado de Cristo nunca foi para a aparência, mas para a realidade. Permanecer não é um conceito místico distante. É uma prática diária. Começa com honestidade, com a coragem de admitir onde a vida não flui mais, com a disposição de abandonar hábitos religiosos vazios e retornar à fonte. Permanecer é escolher depender hoje, não apenas lembrar de ontem. É buscar a presença de Cristo não para sentir algo, mas para ser transformado. Na prática, isso se traduz em decisões simples e profundas. Silenciar para ouvir, orar sem plateia, obedecer quando não há recompensa imediata, permitir que Deus revele áreas secas sem justificá-las, aceitar a poda sem fugir dela. Spurgeon dizia que a fé verdadeira sempre produz fruto, porque ela nasce da união, não do esforço. O ramo não precisa inventar fruto, ele apenas precisa permanecer. Quando a seiva flui, o fruto vem, não por ansiedade, mas por consequência. Há esperança real nesse encerramento. O texto não diz que o ramo seco não pode perceber sua condição antes do fim. Enquanto há tempo, há chamado. Enquanto há consciência, há possibilidade de retorno. Cristo não fala de corte para afastar, mas para despertar. Ele chama a vida antes do juízo. O agricultor observa, mas também convida. O problema nunca foi a severidade de Deus, mas a recusa humana em permanecer. O convite continua aberto, mas não indefinidamente. O tempo não é neutro. Ele revela. Este é o momento de decidir o que fazer com tudo o que foi ouvido. Não basta concordar. Não basta admirar. João 15 exige resposta. Permanecer é um ato contínuo de rendição. É escolher a vida verdadeira todos os dias. É permitir que a seiva de Cristo percorra o interior e transforme o que antes era apenas forma. O ramo que escolhe permanecer não teme o fogo, porque sabe que sua vida não é superficial. O que nasceu da videira não será consumido. Se este conteúdo confrontou você, isso não é acaso. Se despertou perguntas, isso é sinal de vida. Não ignore esse momento. Reflita, ore, ajuste. E, se desejar, compartilhe nos comentários o que mais falou ao seu coração. Você pode comentar até de forma anônima, se preferir. Sua experiência pode despertar outros ramos que ainda não perceberam que algo secou por dentro. Curta este vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa mensagem. Inscreva-se no canal para continuar caminhando conosco em conteúdos que confrontam, despertam e apontam para a verdade. E permaneça, não apenas assistindo, mas vivendo, porque no fim, tudo se resume a isso: permanecer ou secar.